Então é uma gratidão ao Senhor por fazer parte dessa igreja. Eu quero compartilhar com vocês um texto, sem demora aqui. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de João, no capítulo de número 5 e o versículo de número 1. Glórias ao Senhor Jesus. Livro de João, capítulo de número 5 e o versículo de número 1. Graças a Deus. Achou? Vamos ler então juntos? Pode acompanhar na sua Bíblia aí que nós vamos ter também alguns versículos que nós vamos repetir aqui juntos. Diz assim, depois disso havia uma festa entre os judeus. E Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, próximo à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, ou em aramaico, Betesda, o qual tem 5 alpendres. Nestes jazia grande multidão, muitas pessoas, enfermos, cegos, mancos, ressecados, esperando o movimento das águas. Pessoas que estavam debilitadas e estavam buscando um milagre para a sua vida. E aí no versículo 4 diz: porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E aí, no versículo 5, e ali estava um homem que havia 38 anos. Quantos anos que ele estava? 38 anos se achava enfermo. Então você imagine isso. E Jesus, vendo esse deitado, acamado, e sabendo que ele estava nesse estado, e havia muito tempo que ele estava nesse estado, ele disse: queres ficar são? O enfermo respondeu: Senhor, não tenho homem algum que quando a água é agitada me ponha no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Agora coloca o versículo 14 lá pra gente. O versículo 14, só para finalizarmos aqui. Depois Jesus encontrou aquele que foi curado, o homem de 37 anos que estava enfermo. 38. E disse-lhe, isso é Jesus dizendo para ele: eis que já está são, não peques mais. Por quê? Porque ele não pode mais pecar. Porque se ele pecar, para que não te suceda alguma coisa pior. Misericórdia. Então preste atenção nisso, o que Jesus está falando. Amém? Deus abençoe. Pode se assentar aí, queridos. O pastor aqui já orou. Meus amados, a palavra de Deus, ela é um alimento essencial para as nossas vidas. E nós temos que ter uma certeza em nosso coração. Eu sei que você tem essa certeza no seu coração. Deus é maior, é mais poderoso, é mais forte do que qualquer inimigo que nós possamos enfrentar. Nós podemos não ter que enfrentar na nossa vida leões de verdade, como Daniel, que foi injustamente lançado em uma cova dos leões, mas Deus lhe deu a vitória. Talvez eu e você não tenhamos que enfrentar leões de verdade, como um dia Davi, diante do leão, ele vai enfrentar esse leão para proteger o rebanho da sua família. E não só enfrentar esse leão, a Bíblia diz que ele vai correr atrás desse leão e vai matar esse leão. Talvez você não precise passar por uma situação como essa, mas nós vamos passar por muitos ataques, provações, por desafios que vão surgir no nosso caminho, se não já não surgiu na sua vida.
vida. E nesses momentos, queridos, nós precisamos ter uma certeza na nossa vida. Eu quero que você entenda isso e você coloque em prática isso. Tenha uma certeza na sua vida. Você precisa ter confiança. A tua confiança precisa estar firme no Senhor, na palavra de Deus. A nossa confiança precisa estar firmada em Cristo Jesus, da sua palavra. 1 Pedro capítulo 5, versículo 8, versículo conhecido por todos nós, fala que o diabo, o nosso adversário, ele anda ao nosso derredor como um leão, rugindo, esperando uma brecha para fazer o quê? Para nos atacar, para nos destruir. Jesus diz, João capítulo 10, versículo 10, que o ladrão, quando ele fala do ladrão, ele está falando do diabo. Ele fala que o ladrão, se não veio para roubar, matar e destruir. O diabo, ele quer roubar a tua paz. O diabo quer roubar a tua comunhão com o Senhor. O diabo quer roubar a tua confiança em Jesus. E ele quer destruir a sua vida. Mas Jesus, ele diz, eu vim para que tenhais vida e vida com abundância. E eu quero nesta noite ministrar ao seu coração um tema. A minha mensagem tem um tema. E o tema da minha mensagem é o seguinte. Cadê o tema da minha mensagem? Sumiu! Nada aqui, ó. O tema da minha mensagem é: o que fazer na hora da dor? Na hora das oposições espirituais que nós vamos ter ou estamos enfrentando. O que fazer nesses momentos? É muito importante você compreender isso. Por quê? Mas antes de eu me aprofundar aqui com vocês nesse tema, eu quero te ajudar para que você entenda melhor sobre este assunto. Meus amados, quantas vezes você já se viu diante de uma situação de dor? Eu não estou falando aqui de uma dor física, mas estou falando de uma dor da alma. Em situações que você esteve diante, parecia que tudo estava perdido. E essa foi uma situação de uma dor da alma. E aí você parece que viu um beco sem saída, parecia que não havia mais solução. E aí você se deparou com essa situação e disse: eu estou perdido. Não há mais solução. Quantas vezes você já chegou diante de dores, diante de oposições malignas do diabo, e o diabo faz isso. Ele vai se opor diante de você, porque você se coloca como filho de Deus. Você se posiciona como filho do Senhor, filho de Deus, não é? E aí, algumas pessoas, eu não gosto de falar isso, algumas pessoas ainda falam o seguinte: eu piso na cabeça do diabo. Tem que tomar cuidado com isso, queridos. Temos que tomar cuidado com isso. Porque há pessoas que, às vezes, elas não tomam cuidado com aquilo que elas dizem, porque não basta apenas as minhas palavras, como Jesus deixa bem claro, aliás, em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 1 em diante, vai falar que ele registra no primeiro livro de tudo que Jesus, ele falava e fazia. Isso é algo que eu e você temos que entender. Não basta eu falar, eu preciso fazer, eu preciso me posicionar. Então, quando eu digo assim, eu piso na cabeça do diabo, as minhas palavras precisam estar firmadas com o meu compromisso, com a minha dedicação a Deus. Não que você tenha que ter medo do diabo, não é isso que eu quero dizer. A Bíblia deixa bem claro que quando a gente se sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então o diabo, você não tem que se preocupar com ele. O que você tem que fazer é se sujeitar a Deus. Mas para que você entenda isso, o que eu devo fazer diante
uma oposição, diante de uma dor, de uma situação de dor. Primeiro que você tem que entender que a dor é resultado de situações do mal. Muitas das dores que nós enfrentamos, se não todas elas só acontecem nas nossas vidas por resultado do pecado na humanidade. Deus não se alegra com a sua dor. Deus não se alegra quando você tem sofrimentos na sua vida. Não pense que Deus se alegra vendo você sofrer. Deus não quer isso para a tua vida, para a tua casa, para a tua família. Mas isso só acontece por resultado do pecado. Por resultado do pecado que tenta dominar as nossas vidas. Então, eu tenho que entender, nós temos que entender o seguinte, que a dor, ela é passageira. Nós vamos sofrer. E a Bíblia nos ensina a chorar com aqueles que estão chorando. E se alegrar com aqueles que estão. Então, é um tempo de luto, você tem que estar junto com as pessoas. Você tem que abraçar as pessoas, você tem que se alegrar também. Mas temos que entender que vai passar a dor, por mais difícil que seja, entender, no momento, a dor ela pode nos trazer confusão. A dor ela pode nos levar à escuridão, pode parecer que eu estou sozinho, mas nós temos que entender, meus amados, que a dor é passageira. O amor de Deus por nós é eterno. Amém? E isso é declarado na palavra de Deus quando Cristo Jesus e tomou sobre si todas as nossas enfermidades e iniquidades. Jesus levou sobre si todas as nossas dores. Amém. Então, creia no Senhor. É difícil? Sim. Mas Deus, Ele tem o amor dele que preenche as nossas vidas. Vamos passar por dificuldades? Vamos. Mas a misericórdia do Senhor nos encontra e a paz do Senhor vem sobre nós também. Agora, queridos, entenda o que eu quero nesta noite falar com você sobre este texto. É algo muito importante. A palavra de Deus vai falar de um homem que ele estava há 38 anos em enfermidade, passando por uma dor, uma dificuldade, e algo que ninguém de nós quer passar. Está debilitado há muito tempo, vendo pessoas felizes, pessoas bem de saúde, ou pessoas sendo curadas, como o texto fala quando ele vai reclamar com Jesus, não é? E às vezes as pessoas elas estão em uma enfermidade, e às vezes não é física, mas é espiritual, debilitada, elas estão amarradas, e elas olham a vitória de outras pessoas e dizem: por que isso não acontece comigo? O que eu estou fazendo? Por que não está dando certo para a minha vida? E aí nós temos que entender algo nesse texto. A primeira coisa que eu quero falar para você é o seguinte: esse tanque, o tanque de Betesda, ele foi feito por um homem chamado Herodes. E Herodes, aquele mesmo no tempo de Jesus, aquele mesmo tempo de Jesus, que queria matar as crianças, no nascimento de Jesus, queria matar Jesus. É este mesmo, o construtor deste tanque de Betesda. E havia uma espécie de crendice. Não se sabe se o anjo descia nas águas ou não. O que se sabe é que não tem o nome do anjo, não fala se Deus mandou ou não. O que o texto nos diz é que Jesus, ele não vai vir até o tanque de Betesda por causa do movimento das águas. Jesus vai vir ao tanque de Betesda por causa de um homem que estava com dor, enfermo, com dificuldade e precisava do milagre. E eu e você temos que entender isso, queridos. É muito importante entender isso. Porque com o passar do tempo, Israel
estava de forma que agradava a Deus, estava na idolatria, como há muito tempo se tomava decisões em adorar a outros deuses. De um dos lados do tanque havia o povo romano, não é? Havia um povo ali que era o povo judeu, e do outro lado era o povo grego, romano, não é? E aí, queridos, você tem que entender algo importante nesse texto. Que o anjo não foi mandado por Deus. O que a gente entende aqui é o seguinte: os anjos, eles se prostram diante de Jesus. Os demônios, eles se prostram diante de Jesus. E não há autoridade maior do que a autoridade de Jesus. Isso eu e você temos que entender. Não há autoridade maior do que a autoridade de Jesus. Quando você vai estudar um pouquinho sobre Israel, você vai ver que, principalmente, querido, no norte de Israel, se encontram muitas construções romanas. Ao lado norte, muitas construções romanas. Ao lado do sul, não tantas. Mas uma dessas construções é esse tanque de Betesda. E aí, há historiadores que dizem, claro que nós estamos falando de historiadores aqui, há historiadores que dizem que um tempo depois foi-se feito um templo perto desse tanque de Betesda. E esse templo tinha um propósito, que era uma adoração a um deus romano e grego chamado Asclépio. Era um deus da cura e dos milagres para eles. Olha como é parecido, não é? Olha como se parece. Porém, queridos, nós temos que entender que o parecido não é o que realmente é. A cura não é a cura de Jesus. O que eu e você temos que entender é que nós temos que tomar cuidado com fogo estranho. Tem que tomar cuidado com fogo estranho. Você já parou para analisar que, por exemplo, falando aqui de fogo, quando o altar ele é construído segundo a direção de Deus, está lá em Levíticos, também em Êxodo fala sobre isso. Na primeira vez, quando o fogo é acendido no altar, não é Arão que acende o fogo. A Bíblia fala que o fogo é acendido, uma brasa viva que é tirada do altar de Deus e é aceso o fogo. A primeira vez que o fogo se acende no altar, lá em Levítico, você vai ver sobre isso, foi acendido por Deus. E o que mais me chama a atenção é que o fogo, quando ele está aceso, o fogo ele não acende, as suas chamas não ficam para baixo, né? As suas chamas vão para cima. Então Deus acende o fogo, está dizendo a autoridade está em Deus. Ele é a autoridade. Toma cuidado com os fogos estranhos que estão sendo acesos, com as direções que as pessoas estão dizendo assim, eu estou ouvindo isso é de Deus. Toma cuidado quando o fogo é aceso por homens. Há muitas profecias e há muitas pessoas que se dizem usadas por Deus, mas a maior profecia que existe é a profecia da palavra de Deus. Nada pode preencher mais do que a profecia da palavra de Deus. Sabe o que o apóstolo Paulo fala sobre, quando fala em relação às profecias? Se o profeta está profetizando, você primeiro tem que receber a profecia de Deus, tem que confirmar no teu coração. E aí, por quê? Porque Deus fala com você primeiro, e aí Ele vai falar com o profeta. Nós temos que entender esse contexto, nós temos que entender isso. Porque às vezes a gente está querendo ouvir, está querendo um milagre de Deus, de qualquer forma, de qualquer maneira, e sem procurar base, sem procurar ter o entendimento do Espírito Santo para saber se aquilo realmente é real ou não.
Agora, quando nós vemos aqui este povo de Israel, que este lugar, esse tanque de Betesda, também chamado Porta das Ovelhas, não é? Este lugar está sendo usado uma crendice, algo que você nem sabia se realmente acontecia um milagre ou não. Olha o que a dor faz com as pessoas. A dor, ela traz confusão. O povo de Israel estava passando por dificuldades, estava buscando milagres, estava tão preocupado com a dor que não viu o Messias chegando. O povo esperava alguém que viesse revolucionar. Israel esperava alguém que viesse revolucionar e conquistar a vitória diante dos romanos, sendo alguém que seria um governador deles. Mas Cristo veio para mudar a história, para salvar a vida deles, e eles não o aceitaram. Eles estavam tão preocupados com as suas dores e não pararam para ver que Jesus era aquele que eles precisavam, o Messias. E aí a Bíblia fala que Jesus vem até este lugar. A Bíblia fala que Jesus vai ao encontro deste homem. E aí você já parou para analisar por que Cristo não foi até as águas? A água estava lá no poço, lá no tanque, né? Por que Cristo não foi até as águas que eram mexidas, mas ele foi direto ao homem que estava enfermo? Sabe por quê? Deus não está preocupado com as suas crendices, querido. Deus não está preocupado, Jesus não está preocupado com aquilo que você acha que é, ou como deve ser feito. O que Jesus quer mudar é a tua história por completo. Glória a Deus! Jesus vem para revolucionar a nossa vida. E muitas das vezes nós temos um manual de instrução dizendo: Senhor, o Senhor tem que fazer dessa forma, assim, 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 assim. Se o Senhor não fazer assim, então não dá certo. E não é dessa forma. Normalmente Deus, quando trabalha na nossa vida, Ele trabalha de formas que nós pensamos que é coisas que nós não queríamos passar. Exemplos bíblicos, assim como foi José, assim como foram tantos homens de Deus que passaram por dificuldades e lutas. E olha, por exemplo, só para você entender, José, ele é traído pelos seus irmãos. Ele é vendido como escravo no Egito. Ele tinha a promessa de ser governador? Ele teve a visão de Deus. Mas ele é vendido pelos seus irmãos, depois vai para a casa lá do Potifar, e aí depois é enganado novamente, é acusado de uma coisa que ele não faz, ele é preso, ele depois tem uma revelação, revela um sonho, né, do padeiro, se não me engano, do padeiro copeiro, mas o padeiro, acho que o copeiro se esquece dele, né? Mesmo assim ele fica lá e passa um tempo grande para depois passar de alguns anos, a visão que Deus tinha dado a ele, ela vai se concretizar. Olha Davi, por exemplo. Davi, ele foi ungido, mais ou menos dizem que ele foi ungido com 15 anos de idade. E quando ele assume o trono de Israel, ele tinha 30 anos de idade. 15 anos praticamente se passaram para que ele assumisse a promessa de Deus. E aí a gente quer que as coisas aconteçam agora, da forma como tem que ser. Querido, uma coisa eu e você temos que entender: nós não podemos entrar em queda de braço com o Senhor. Tem pessoas tentando ir na direção que Deus está dizendo que não é para ir. Muitas das vezes nós não estamos alcançando objetivos, nós não estamos alcançando aquilo que Deus já preparou para nós, aquilo que já está decretado na sua palavra, vitórias, alcançar objetivos grandes. Não é porque Deus não quer fazer, é porque a gente está indo contra a vontade do Senhor. E aí a gente se confunde, porque vem a dor, vem as oposições, e a gente
que o Senhor não quer fazer o milagre. A realidade é totalmente diferente daquilo que nós imaginamos. Por isso nós precisamos nos apegar a Deus e ouvir a palavra do Senhor. Olha o que Provérbios capítulo 30, versículo 5 diz, que cada palavra do Senhor, cada palavra de Deus é comprovadamente pura. Ela é um escudo para quem nela confia ou se refugia. Nós temos que aprender a confiar na palavra de Deus e esperar. E a Bíblia fala, espera com paciência. Nós não temos às vezes paciência de ficar no culto 1 hora. Não é? Então você pare para analisar. A gente quer dar um tempo na igreja. E já quero eu quero que aconteça, tem que ser dessa forma. Não é do jeito que o pastor está dizendo. Não é do jeito que a missionária está falando. Tem que ser assim, 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 assim. Queridos, entenda isso. Deus, Ele está no comando de tudo das nossas vidas. A Bíblia deixa bem claro, buscar primeiramente o reino. Buscar o reino significa entender que existe uma autoridade, existe uma hierarquia. Quando fala de reino, está falando de um general, está falando de um comando, está falando de estratégia. Não é de qualquer forma, não é de qualquer maneira. Você sabe que um soldado, por exemplo, para ele ir para a guerra, ele não pode ir de qualquer forma, ele precisa fazer o quê? Treinar, precisa se aperfeiçoar, ele precisa ter estratégias, ele precisa dominar a sua arma que ele vai utilizar. E aí eu pergunto para você, se nós somos soldados de Cristo, como várias canções dizem, se nós somos soldados do Senhor, Jesus é o capitão, se nós somos soldados, nós temos que manejar a palavra. E aí, manejar a palavra significa estudar, meditar. Será que nós estamos meditando realmente na palavra? Ou basta o primeiro youtuber que chega lá e diz uma palavra, a gente é confundido? A primeira teologia que é lançada, lança ali, não, esse versículo não tem nada a ver, isso aqui é do passado, não, um discípulo que e vai confundir a falta de buscar o conhecimento de Deus, a falta de você meditar das escrituras sagradas, pode nos tornar soldados, pode nos tornar filhos e filhas fracos espiritualmente, fáceis de ser enganados. Porque o diabo, queridos, ele sabe de Gênesis, Apocalipse, da Bíblia. E nós, às vezes, não sabemos nem o Salmo 23. Não é? Por isso, meus amados, a questão mais importante da nossa vida não é o quanto dinheiro nós vamos conquistar aqui nessa terra. A pergunta mais importante que eu tenho que me fazer todo dia é o quanto eu tenho de Jesus na minha vida. Glória a Deus. E o quanto eu tenho renegado a mim mesmo. Quanto eu tenho vivido para Ele. Nós falávamos aqui antes de iniciar o culto. O irmão Aldo pregou a semana retrasada, né? Semana retrasada sobre o vaso nas mãos do oleiro. Essa passagem é uma passagem bem conhecida de todos nós. Uma coisa que me chama muita atenção é que quando o oleiro ele olha para o vaso, ele vê que, aliás, quando Jeremias está olhando para o oleiro e como ele está fazendo o vaso, quando ele vê uma rachadura, o que ele faz? Ele quebra o vaso e inicia um novo vaso. É importante entender que nós não podemos continuar da mesma forma como nós estávamos no mundo. Nós precisamos viver o novo de Deus. E viver o novo não é viver com o passado. É tudo novo se faz. Coisas novas. E a Bíblia deixa bem claro isso, que
um novo corpo. João vai falar sobre uma nova criatura. Ou seja, meu querido, minha irmã, meu irmão, você pode até ter sentimentos do que você viveu no passado, mas você não pode deixar que eles dominem a sua vida agora. Amém. Porque agora você não vive de qualquer forma, você vive para Jesus. Glória a Deus. E se nós vivemos para Jesus, nós somos um novo vaso nas mãos do oleiro. Glória a Deus. E você sabe diferenciar um vaso novo de um vaso rachado. Porque um vaso rachado deixa a unção vazar. Um vaso que está rachado por causa do pecado, a unção de Deus não permanece. Um vaso que não tem as mãos do oleiro não tem valor. Um vaso que está rachado não pode ser usado para nada. Mas um vaso que foi feito pelas mãos do oleiro, ele tem grande valor. Glória a Deus. É uma pergunta que eu tenho que me fazer e nós temos que nos fazer. O meu valor depende daquilo que eu sou. Eu sou filho de Deus e por isso eu tenho valor. Cristo, Ele nos ama da forma que somos. Sou pecador, sou falho. Mas eu tenho que entender isso. Se eu estou aqui na igreja, nós falávamos isso de manhã, né? Com os homens aqui. Temos que diferenciar do profano e do que é santo. Lá fora as pessoas vão olhar para nós buscando o quê? Santidade. E elas vão olhar para nós e apontar o dedo e vão dizer assim: você tem que ser santo. Por que você tem que ser santo? Porque Jesus que você serve é santo. Amém. No mundo, lá fora, é de qualquer jeito. As pessoas vivem de qualquer forma. Se entregam aos vícios, se entregam a palavras torpes, se entregam a sexualidade desvariada, se entregam à homossexualidade. De qualquer jeito, de qualquer forma. Mas aqui não é desse jeito, não é? Na igreja, as pessoas olham santidade. Mas você tem que entender uma coisa muito importante. Preste atenção no que eu vou te dizer agora. É num lugar como esse, na igreja, que é o lugar propício a dar situações mais erradas. Sabe por quê? Porque é na igreja que está os ex de tudo que é jeito. Ex viciado em bebida, ex bravo de brigar de tudo que é jeito, ex que abandonava não sei o que, está tudo aqui. A igreja é um hospital. A igreja é um local onde se reúnem pessoas que vieram destruídas. E aí há pessoas aqui, claro que vai ter pessoas que estão sendo moldadas nas mãos do oleiro. E aí, lá fora as pessoas vão olhar e dizer assim: não, você já tem que ser santo. Mas aí você tem que entender, queridos, que o oleiro está moldando o vaso. Glória a Deus. Precisa ser transformado ainda, é um processo. Mas ainda eles vão nos julgar porque você está aqui. Então nós temos que entender isso. Preste atenção no que eu vou te dizer. Jesus, Ele conhece as intenções do nosso coração. Ele conhece quais são as intenções da nossa mente. Sabe o que está no nosso coração. O Senhor não vê aquilo que o homem vê, as nossas roupas, por aquilo que você veste, por aquilo que você fala. Deus olha no seu íntimo, do seu coração. Então o que acontece? Na mesa dos 12 havia um que iria trair Jesus. Quem era? Judas. Mas Jesus não aponta o dedo para ele e diz aqui: sai daqui, Judas, vai embora. Por que Jesus não faz isso? Jesus era o único que podia dizer a Judas: sai daqui, você não presta. Jesus está dando oportunidade para Judas se arrepender.
quantas vezes nós olhamos para o nosso irmão, queremos apontar o dedo e dizer para eles aqui, dizer assim, ó, sai daqui, você não merece estar aqui. Quantas vezes a gente olhou para o nosso irmão e ele está passando por dificuldades, ele entrou em uma guerra espiritual e ele está dizendo assim, ó, não tem mais solução, acabou. O que eu vejo, queridos, que pior do que o mundo lá fora, que olha para nós dizendo assim, você tem que ser santo, são aqueles que deveriam estar santificados em Cristo, que apontam o dedo para o seu irmão. E por isso que a Bíblia nos ensina sobre algo muito importante. Cuide aquele que está em pé. O que a Bíblia fala? Cuide para não cair. Se você está em pé, graças a Deus. Se você não está conectado a coisas mundanas, graças a Deus. Se você não está levado a vícios, graças a Deus. Aleluia! Mas cuide. Toma cuidado para não cair nas tentações. Porque as tentações, elas vão levar ao pecado. E o pecado vai levar o quê? A separação de Deus. O problema do homem, o problema do homem e da mulher não é que ele vai ficar. O problema do homem e da mulher é que ele vai ser separado de Deus. E se separar de Deus pode trazer no final da sua vida a destruição eterna, que é o inferno. Então, meus amados, melhor do que você experimentar coisas aqui neste mundo, viver uma vida de qualquer jeito, não é? Aí a juventude, os jovens hoje falam assim, eu vou experimentar mesmo tudo que é coisa que aparece. Melhor do que você viver de qualquer forma, cuide, querido. Porque quando você se posiciona diante do Senhor, você vai viver o extraordinário. Sabe qual que é a diferença de Judas e de Pedro? Os dois pecaram. Pedro negou Jesus. Quantas vezes Pedro negou? 3. Quantas vezes Pedro negou depois que o galo cantou? Nenhuma. Ele negou antes do galo cantar. Aí, o que acontece? Pedro pecou? Claro que pecou. Ele sai dali destruído. Ele sai dali, ele volta a pescar de novo, ele larga tudo o que ele fazia. Se fosse nos dias de hoje, sabe o que Pedro estava fazendo? Ele estava saindo da igreja e voltava lá para o mundão. Mas qual que é a diferença de Pedro e de Judas? Judas, ele não fica com as moedas, ele se arrepende também, ele joga as moedas, não é? 30 moedas de prata. Só que o que ele faz para resolver a dor que ele estava sofrendo naquele momento? Ele tira a sua vida. E pior, as pessoas que tiram a sua vida acham que vai resolver alguma coisa, vai piorar a situação, né? Mas só que Pedro, ele sabe que errou. Ele sabe que não é digno. E é por isso que Jesus vai ao encontro dele. Querido, só para finalizar, eu quero dizer para você que quando nós reconhecemos que nós não somos dignos, quando nós sabemos que nós não merecemos o que merecemos, estamos pela graça, aí nós vamos viver o extraordinário do Senhor. Glória a Deus. Na Bíblia conta assim: o importante é que ele cresça e eu diminua. Os humilhados serão exaltados, e os exaltados serão humilhados. Então todo aquele que se exalta, provavelmente ele vai cair. Mas todo aquele que se humilha, ele vai subir. Com Deus é assim, queridos. E eu finalizo dizendo, aquele homem vai ter um encontro com Jesus. E aquilo que parecia que tomava a vida dele, 38 anos ele sofrendo aquela dor, aquela dificuldade. Quando Jesus disse para ele, o que você quer que eu faça? Você quer ser curado? E ele diz, eu quero ser curado.
Naquele mesmo instante que ele é curado, Jesus diz para ele: toma a tua cama e anda. Isso significa o quê? Você vai levar aquilo que te prendeu por tantos anos para você lembrar. Você vai levar a sua cama que te prendeu. Por que ele leva aquela cama? Porque ele está lembrando daquilo que aprisionou ele. Para ele não voltar mais atrás, para não errar mais. E sabe o que acontece? Depois, quando descobre que Jesus fez o milagre no dia de sábado, aliás, Jesus cura e sai, desaparece no meio da multidão. E aí, depois, começa a investigar para descobrir quem que curou ele. Ele não sabe nem o nome de Jesus. Ele fala: foi um homem que me curou aí, eu nem sei o nome dele, só sei que ele me disse para fazer isso, aconteceu um milagre. Depois, no versículo 14, ele se encontra com Jesus. Jesus encontra ele de novo. E aí Jesus diz o que para ele? Ei, coloca o versículo 14 lá. Termino com esse versículo, o que Jesus diz para ele. Jesus diz: depois Jesus encontrou no templo e disse a ele: eis que já estás são. Isso é para nós. Você já está são, amém? Você já foi curado, você já foi liberto do pecado, você já não vive mais a vida que vivia lá atrás. Agora você vive a vida que Jesus te entregou, uma nova criatura. Não peques mais. O que significa isso? Que o que levou ele àquela enfermidade provavelmente foi o pecado. Foi algo que levou ele ao pecado. E aí Jesus diz para ele: para que não te suceda o quê? Alguma coisa pior. O que é pior do que uma doença? O que é pior? O inferno. Só lembrando, João, aonde que Jesus encontrou ele? No templo. Aonde que Jesus nos encontra hoje? Na igreja. Então isso aqui serve para nós. Muito importante isso, queridos. Então, guarde isso no seu coração. Lembra que finaliza aqui dizendo: Jesus disse que aquele que é liberto de um espírito maligno, se ele voltar aos maus caminhos, o que é o problema disso? Se ele voltar ao pecado novamente, volta o quê? 7 espíritos malignos piores. Por isso que quando você olhar aí fora, os mais perturbados, normalmente alguém que um dia tinha aceitado Jesus e se desviou e tal. É ou não é? Vai investigar isso e vai descobrir que aquele que é um bandidão, aquele que faz tudo coisa que é errada, aquele que não tem medo de nada, não tem medo de polícia, não tem medo de ninguém, provavelmente um dia ele estava na casa do Senhor e se desviou e foi para o mau caminho e voltou ao pecado. E o que é isso? 7 espíritos malignos piores ainda que estão dominando a vida dessa pessoa. Então, guarde essa palavra. Você está são, amém? Não tem coisa melhor do que estação. Sabe o que eu pergunto? Se você sabe o que é o bebuço, o que está bêbado, o alcoólatra, o que ele enxerga quando ele não está são? Enxerga dores, fica forte, mas ele acha que fica macho. O que bebe, mas o cara que bebe, ele não fica são. Aí ele pega e dirige em alta velocidade, faz tudo de errado, né? Ele diz assim: eu estou bem, eu estou legal, né? Só que ele não sabe que ele perdeu o controle para quê? Para a bebida. Não existe coisa melhor em você chegar. Se uma pessoa diz para você assim: vem experimentar tal coisa. Não tem coisa melhor do que você dizer assim: eu tenho controle da minha vida, não preciso me suceder a um vício desse. Glória a Deus! Tem pessoas que têm o prazer de dizer: eu quero experimentar isso. Melhor do que você experimentar isso é você dizer: eu tenho o controle da minha vida. E a minha vida pertence ao Senhor Jesus. Amém, meus amados? Queridos, eu gostaria que você se colocasse em pé. Nós vamos orar por você então. Guarde isso no seu coração. E o que nós podemos aplicar dessa mensagem na nossa vida? Entenda isso. Quando Jesus
declarou sobre a tua casa, sobre a tua família, quando Jesus declarou palavras sobre você, você ainda nem tinha nascido, lá na barriga da sua mãe. A Bíblia fala que ele já havia decretado palavras para nós. Amém, Jesus. Veja, você não é um qualquer, você foi feito para a glória de Deus. Você é escolhido pelo Senhor. O que o diabo quer fazer é roubar aquilo que Deus já decretou para a tua vida. Não se engane. Quando o mundo oferecer, quando as coisas serem oferecidas, os prazeres mundanos serem oferecidos para você, não é porque você é alguém que é um careta, que não quer experimentar as coisas, não sei o quê. Lembra de uma coisa muito importante, queridos. Quando Jesus ele escolheu você, havia um propósito determinado na tua vida desde o teu nascimento. Glória a Deus. Talvez você possa pensar, eu ainda não sei qual é o meu propósito de vida. Aquele homem, 38 anos, estava preso numa enfermidade, sem conhecer o propósito dele da sua vida ainda. O propósito dele iniciou a partir do momento que ele foi curado daquela enfermidade. Quantos de nós estamos na igreja, estamos aprisionados por enfermidades espirituais e que precisamos ser libertos para que o propósito de Deus se inicie na nossa vida? Quantos de nós estamos presos em crendices, em coisas como aquele anjo que vinha, estamos esperando o anjo vir tocar na água para ser um milagre acontecer. Se Jesus está aqui determinando o milagre na tua vida, basta você ouvir